A TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. É uma satisfação novamente estar diante através do canal 16 TV Correio da Manhã. E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, tá certo? Às 7h30. Às segundas-feiras, às 6h30, às 0h30. Às quartas-feiras, às 6h30. E às quintas-feiras, às 0h30. Tá certo? Então, nós vemos que aceitamos perguntas, sugestões e reclamações. Só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser assistido pela internet www.tvc16.com. Também pode ser acessado pelo Facebook TV Correio da Manhã, assim também como o Instagram TV Correio da Manhã. Mas o importante é que todos os programas veiculados pelo TV Correio da Manhã aqui em Petrópolis é veiculado também em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. E também Teresópolis, canal 21. Mas antes de nós irmos para a nossa leitura, Palavra de Vida Eterna, né? Nós temos aqui ao nosso lado o nosso amigo e companheiro, e ele não gosta, mas eu digo que é meu professor, Carlos Gama. As suas considerações, por favor. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Aqui estamos nós com muita alegria, felicidade. A saúde não anda de lá grande coisa. Mas, enfim, estamos aí. Afinal de contas, a idade também já bateu. Como se vê, os cabelos já se foram há muito tempo. Aliás, o lado de lá e o lado de cá também. Certo. Porque o estudo faz com que a gente, a vida inteira, estude a doutrina espírita. É importante dizer, a doutrina espírita se preocupa especialmente com a parte moral. E, aliás, o Brasil necessita muito de ensinamentos éticos e morais. Morais, exato. Tanto assim é que nós temos visto situações políticas que não nos interessam, mas que são lamentáveis do ponto de vista espiritual, para efeito de crescimento da população, de todos nós. Então, ainda temos muita coisa para que a gente apontar, mas a doutrina espírita não se preocupa com a parte moral somente. Mas o livro dos Espíritos é essencialmente moral. Tanto assim é que a parte mais importante dele, nós podemos ver rapidamente, mas é tão importante que a gente aponte isso, que nós temos a parte primeira vai explicar o que é Deus, os pensamentos gerais do universo, os elementos gerais, né? Como é que foi feita a criação, o princípio vital. Na segunda parte, fala do mundo dos Espíritos, vê que houve uma organização para divulgar a doutrina. Sim. Né? Uhum. Na terceira parte, então, entra o objetivo da doutrina espírita, que são as leis morais. E nós temos que enfatizar isso, que nosso país já passou por muitas dificuldades. E a última parte, então, que nos dá esperanças e consolações. Então, isso é muito importante a gente dizer que existem penas, existem gozos terrenos, existem vantagens, perda dos entes queridos nos leva a situações muito difíceis, mas, na verdade, a doutrina espírita pode dizer com tranquilidade. A coisa mais importante para a doutrina espírita é, portanto, a quarta parte, a parte moral das esperanças e consolações. Então nós não podemos chegar aqui e ficar discutindo situações rotineiras que acontecem às vezes onde existem médium mesmo. Tem muitas pessoas que se diz médium com poucas virtudes, quando essencialmente a doutrina espírita exige que o praticante dela tenha, acima de tudo, a parte moral, acima de qualquer outra coisa. Perfeito. Aí que a quarta parte é tão importante, né? Exato. E, então, chegaremos lá através do estudo. Perfeito. Então, passemos agora
a leitura da nossa página, Palavras de Vida Eterna, tá? Vindo de Emmanuel, através de Franciscano de Xavier. É o item 57, que diz assim: Jesus e paz. Abre aspas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Fecha aspas, quem disse isso foi Jesus. Nós encontramos isso na Bíblia, em João, capítulo 14, versículo 27. E Emmanuel discorre em cima desse trecho que eu acabei de ler, que diz o seguinte: a paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade, a segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negam-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe, desapiedado, a infância terra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu, tranquilo, a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia. Amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou, por isso, de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação. Mas voltou da morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia. Mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão. Que coisa maravilhosa que ele associa a paz com o amor. E aí, se nós tenhamos paz, cada vez mais nós vamos conquistando situações melhores para que tenhamos forças para liquidar os nossos débitos do passado. Então, fundamentalmente, apenas para acrescentar alguma coisa objetiva, fundamentalmente pediria a você para pegar o Livro dos Espíritos. Pois não. Tá? Por favor, na tábua das matérias. Então nós vamos ver o seguinte: a primeira parte, como isso é fundamental. Sim. A primeira parte são as causas primárias. Primárias. Porque você não pode ter um ensinamento religioso partindo de um efeito mediúnico que está no momento. Que existem milhões de efeitos mediúnicos espontâneos e que não explicam nada. Certo. Então nós temos quais são a primeira parte do Livro dos Espíritos. Das então, causas primárias. Das causas primárias.
O primeiro... Quais são essas causas? Isso. Capítulo 1. Vejamos como a doutrina espírita é essencialmente cultura. Não adianta dizer que porque uma pessoa tem faculdades mediúnicas, porque andou, digamos assim, estudando isso, mas estudando sem partir do principal. E o principal era entender que das causas primárias, o capítulo 1 é de quê? O que diz aqui? Deus. Eu digo, é de Deus. De Deus. O capítulo é de Deus. Estamos falando primeiro de Deus. Exato. Então você me diz quais são os itens. São 4. Isso. Deus, o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Então nós estamos vendo que essencialmente a doutrina espírita se dirige a todos, sem exceção. Sem exceção. Homem ou mulher. Não vai fazer diferença. Isso. Essa ou aquela raça, preta ou branca, seja o que for, não importa. Para nós estamos falando de Deus. O capítulo 2, dos elementos gerais do universo. São 5 propriedades. Vamos lá. É o conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria. Qual a diferença? Propriedades da matéria e espaço universal. Então, ainda dentro da parte primeira de O Livro dos Espíritos, nós vamos para o capítulo 3. É a respeito da criação. Que nós temos os subitens. Formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Porque existem outras considerações não bíblicas, tá? Mas a doutrina espírita adotou essas daí. Isso aí. Assim, isso através mesmo. dos Tá espíritos. certo. No capítulo 4, então nós vimos primeiro de Deus, o segundo dos elementos gerais do universo, terceiro da criação e agora do princípio vital. É isso mesmo? Exato. Então nós temos, dentro desse capítulo 4, subitens: seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Como se vê, isso aí é princípio vital, só entra então bem mais adiante. Agora nós passamos para a parte segunda do Livro dos Espíritos, que eu estou querendo chegar a uma conclusão rápida. Sim. Para demonstrar o que vai nos interessar realmente nesse estudo e em todo estudo do Livro dos Espíritos, é a parte moral. Exato. Tá? Então, a segunda parte do Livro dos Espíritos, ela nos vai falar, então, do mundo espírita, o que existe aqui de espiritismo no planeta, o mundo dos espíritos. E não precisamos ler todos os espíritos, para pelo menos dos espíritos. Ele vai dizer o que é o espírito, o que não é, entendeu? A ordem dos espíritos, a progressão deles, que se faz normalmente através da ação, né? Da reencarnação. Reencarnação, né? Exato. Então, existem espíritos bons e espíritos maus, que vai de anjos até os demônios. O capítulo 2 é o quê? É da encarnação dos espíritos. Então, por que ele encarna? Isso é importante saber. Então, a vida não é uma só. Já prepara o conhecimento da reencarnação. Porque ninguém na face da Terra, desculpa, Vec Mirai, aí é um princípio importante da doutrina espírita. Certo. Ninguém na face da Terra pode tentar dizer que ensina tudo e que se não houver a reencarnação. Porque se eu vou ensinar a mesma coisa ao selvagem que ainda está lá no interior da Amazônia, que ainda bate um tambor lá, porque determinados fenômenos acontecem, se eu começo a citar para ele fenômenos que não tem nada a ver, ou ele apresenta fenômenos que não estão explicados, a coisa não vai para frente. Então, no capítulo 2, nós temos a encarnação dos espíritos, que é quando o espírito está vivendo a vida na Terra. Bom, perfeito. O capítulo 3. Da volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. Então, nós encarnamos, imaginemos uma primeira encarnação do espírito. Ele vive a vida e depois que ele morre, ele continua espírito. Ele não vai para o inferno, não. Caramba, ele não teve tempo de aprender. Né? É o estado mental. Então, ele se separa após a morte do corpo, tem um período de muita perturbação. Depois ele é apanhado para uma nova vida. É o princípio da pluralidade das existências. É o capítulo 4. Aí entra uma coisa muito importante. A reencarnação. Gente,
Se nós retirarmos o que a ciência hoje fala que existe a reencarnação porque tem prova, se existiu para alguns, Deus que é justo, tem que existir para todos. Mas é lógico. É lógico. E a gente tentar fugir a isso porque a gente não lembra das vidas passadas, mas nós temos uma coisa chamada intuição. Né? Sem isso nós não podemos dizer. Então é claro que isso aí fere certos princípios de vaidade, porque a pessoa não admite que vai encarnar com um ser inferior. Todos nós somos inferiores quando somos criados, simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Aí no capítulo 5 já vem então as considerações, as referências que faz, o estudo que se faz para provar que é impossível fazer-se isso. Se nós hoje admitimos que tem muitas vidas apenas como admissão, ainda não é como fé, senão Deus não é justo. Por quê? Porque uma pessoa como selvagem e o outro como um brilhante Einstein, e você vai querer que ele saiba tudo? Não é possível. Só se ele tiver outras vidas. Ou Deus é justo ou não é. Se Deus é justo, até como princípio, não tem outro jeito. Isso. Então, evidentemente que existem espíritos de diversas naturezas. É o capítulo 5 do livro dos Espíritos, que são espíritos errantes, mundos transitórios, você passa por muitas vidas, para adquirir o que? O conhecimento e a aplicação da verdade. Perfeito. Na sexta parte, então, se aprende que os espíritos evoluem. As relações de além-túmulo continuam, porque a gente tem que com a parte espiritual. Sim. A gente não evolui só na parte moral. E se você não aceita a reencarnação, você nem aceita Deus. Porque se Deus tivesse criado a cada um de nós com uma vida só, ele não era justo. Não é verdade? É isso aí. Muitos nascem e não tiveram a oportunidade de continuar a sua vida. E o interessante, né, Gama, que as pessoas simplesmente dizem assim, eu não acredito em Deus. Aí ele complementa da seguinte forma, graças a Deus. Pois é. Então, no fundo... Nós achamos que a gente tem que ter outras vidas. Ou Deus não é justo. Ele sempre foi justo. Se você disser isso para uma pessoa de outra religião que esteja discutindo contigo ou tentando te passar a ideia, ele diz, mas como você consegue interpretar um Deus? Porque tem muitas crianças que nascem, morreram com 8, 9 anos de idade, ainda aprendem o uso da razão, mas não conheciam a doutrina, nada, coisa nenhuma. Como é que você pode comparar com outro que nasceu, viveu apenas horas ou um mês? O que faz desse espírito? Enterra ele? Não tem como. Não. Ele então, segue a vida dele. Volta do espírito através da vida corporal é o capítulo 7, que nós temos que enfrentar isso com naturalidade. Sim. Tá? Então nós temos que evoluir, especialmente levar em consideração isso para quem nos ouve, e nos ouve assim com uma certa atitude graciosa. Coitados, esses são espíritos, eles tentam estudar o que acontece após a morte. Não, existem estudos, isso sim. E existem estudos científicos e não científicos. Senão que você vai falar de uma coisa chamada evolução. Quer dizer, a evolução é sempre um selvagem que você pega e prepara ele, você vai ver que não consegue. Se você for lá no interior da Amazônia, no meio de uma tribo daquela, pegar um jovem para criar, você vai ver que a rebelião que eles protestam, que ele não tem condições de aprender, que ele não captou tudo ainda. Ainda, né? Tá? São Aliás, etapas. da Gama, em 1857, Kardec deu a base de tudo, não é isso? Claro, sem dúvida. E depois veio Chico nos mostrando como é o plano espiritual. Quando você desencarna, você vai para um local ali continuar no seu aprendizado. De acordo com a tua evolução. Sim, a evolução. E a evolução que a doutrina espírita determina para nós de uma forma muito dolorosa, que nenhuma outra religião impõe, a doutrina espírita impõe. Exato. É a evolução moral. Que começa exatamente... Antes de nós continuarmos, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Nós temos que, de vez em quando, voltar a falar nisso, porque sim. Os nossos amigos que assistem o programa, eles têm que saber por que a gente insiste na reencarnação. Ora, se o Deus é justo ou não é. Se Deus é justo, tem que ter reencarnação. Com certeza. Não é uma questão de possibilidade, tem que ter. É a misericórdia divina para com a gente. Quantos aqueles que nascem, então, com deficiências físicas, que não sobrevivem, mas não conseguem evoluir? Ele é culpado? Não. Então, bom, ele é culpado porque ele vai passar por aquela prova, né? Porque fez alguma coisa errada no passado. Porque senão Deus não é justo. Não é justo, exato. Então, pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo e voltamos daqui a 1 minuto.
Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita, voltando aí seu segundo bloco. E nós estamos falando exatamente da segunda parte do Livro dos Espíritos, é o item 6, né? Perdão, item 7, da volta do espírito e a vida corporal, que é exatamente o desdobramento da reencarnação, onde o Gama estava nos orientando. Então, olha como é lógico o Livro dos Espíritos. Primeiro ele fala do que é os espíritos. Depois ele fala da encarnação, como é que eles encarnam. Aí ele vem, no capítulo 3º já, da segunda parte do Livro dos Espíritos, ele fala então sobre a volta do espírito para o corpo físico, numa nova vida. A alma após a morte, né, fala da separação e depois disso. No capítulo 4, ele fala então, já preparando a Terra para isso, ele fala da pluralidade das existências. Porque se não fosse assim, Deus não seria justo. Sim. Então, para falarmos de um Deus justo, que ele já apontou lá em cima na parte primeira a respeito de Deus, nós temos que cair na parte 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos, a quarta, capítulo 4, é da pluralidade de existências. Ou nós temos incontáveis reencarnações, incontáveis, mas não infinitas. Existe um número determinado que a gente vai ter que passar. Sim. O número, ele varia muito, depende da nossa capacidade de evolução. Ah, sim, tá? Exatamente, perfeito. Então, a parte 5ª, ele faz então umas considerações sobre a pluralidade de existência. Ou existe muita existência, ou não existe um Deus justo. Porque tantos morrem antes de poder praticar o que fizeram, ainda são bebê e não tem mais existência, quer dizer que aí se perdeu aquela alma? Não, Deus de fez forma isso? nenhuma. Deus Não. que sabe o presente, o passado e o futuro fez isso? Não, não faria. Não, não faz. Então, da vida espírita, ele vai falar sobre o tipo de espírito, sobre as relações após a morte, sobre as simpatias que existem, né? Sobre a existência de lembranças da vida passada, que em certos casos pode ser bem grande a lembrança, mas insignificativa no sentido de que ela em si não leva a nada. Aí ele reencarna novamente, a grande polêmica, reencarna hoje a ciência já aponta que sim, Sim. então, tranquilamente. Até porque se não é assim, então a evolução foi uma mágica. Não é foi possível. uma mágica, foi algo perfeitamente tratado cientificamente. Nós vamos para o capítulo 8, já que Isso, a emancipação da alma. o 7º está falando apenas que a gente é preparado na Terra para uma nova encarnação. Isso. Aí ele começa a falar, no capítulo 8, ele começa a falar sobre as nossas capacidades que nós vamos adquirindo. Quem é que vai poder ter êxtase, vai ter dupla vista, vai participar de transmissão oculta do pensamento? Se mal ele sabe o que é isso, tem que passar por essas etapas. E só a doutrina espírita caminha assim. Caminha nessa situação. Então aí, ele mostra também que existe uma coisa importante, atingido um determinado estágio, que é a capacidade que existe da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Os espíritos intervêm para nós através de seres que nós determinamos de médio, Sim. intermediário, aquele que recebe. Por isso que existem assim, algumas palavras, algumas expressões que bem dizem, isto que tu semeias, disse Jesus, isto também se fará. Ora, se você semeou o mal a vida inteira, vai colher morreu, uma... você não vai colher nada depois, e você semeou a vida inteira o amor, o bem, a moral, o ensinamento correto. É claro que você vai ter que ter méritos. Com certeza. Porque Deus é justo, senão você parte de uma situação diferente. Uhum. Aí ele vai para o capítulo 10,
O que os espíritos fazem quando estão do outro lado? Depende do estágio moral dele. Sim. Claro, ele vai explicar isso, tá? Aí ele já fala, materialmente falando, dos 3 reinos que nós conhecemos perfeitamente: os minerais, as plantas, os animais, os minerais, as plantas, os animais, o homem, a metempsicose. Aí vem a coisa que nos interessa, porque é o grande objetivo da doutrina espírita. Foi trazer para o mundo a importância das leis morais. Porque antigamente não existia isso. Os seres mais pobres eram levados a uma miséria desgraçada. Ao quê? O nosso país também foi exemplo disso. Sim. A escravidão. A escravidão. Então, aqueles escravidão não eram gente? Com certeza. Só porque eles são pretos? Não, de forma nenhuma. Deus não seria justo. Para que criou os pretos se não houvesse necessidade? E ele sabia que havia necessidade, porque ele tinha que formar a natureza dos países onde eles vieram. Aí repara só os títulos. Quer ver? Capítulo 1, diz o título para nós. Da lei divina ou natural. Então ele vai falar das leis naturais que existem quando se produz um ser novo, né? Da lei de adoração, o que a gente deve adorar, o que não deve adorar. Sim. Sempre houve isso na história da humanidade. É muitos deuses? Pode ter muitos deuses? Não. Não pode. Não é possível. Seria uma colisão injustificável. Tá? O capítulo 2 fala da lei de adoração. Isso. E para que isso seja verdadeiramente, o mais importante é o amor, ao próximo. Sim, com amar certeza. Ao próximo. Da segunda parte, então, nós já falamos, da lei de adoração. A terceira parte é a lei do trabalho. Da lei do trabalho. Né? Então você justifica aqui da lei do trabalho, você justifica a escravidão? Não, de forma jeito nenhum. Né? É necessário o repouso, tudo aquilo que naquela época, em muitos países, não existiam. Olha, Gama, eu até arrisco que ainda hoje, de alguma forma, nós temos uma certa exploração. essa exploração do inferior. Não é? Isso. Então, daí você vê que, por isso existem raças mais avançadas e menos avançadas, porque se aplicaram isso com mais determinação. São espíritos que já passaram por mais vidas e adquiriram mais faculdades. No capítulo 5, você vê, então, da lei de conservação. Tá? O gosto, o bem terreno, você não deve abusar. Tá? As provações que você fala, certas modificações que você diz que Deus quer assim. Deus não quer que alguém se mortifique, não. A conservação da natureza, principalmente, da natureza. Não é isso, Gama? Aí vem uma lei importante, que tanto até os países ricos praticam, né? É da lei de destruição. Existem fechadeiros, flagelos destruidores, né? São guerras, são assassinos, tudo mais. O interessante, você tocou num assunto muito interessante, porque houve agora aqui no Brasil, você deve estar sabendo, lá no Rio Grande do Sul, que houve uma enchente medonha lá, aquelas coisas tudo. E me perguntaram, por que Deus permite que essas coisas aconteçam em determinadas cidades ou em determinados locais? E eu disse o seguinte, porque há necessidade de que aquele povo que ali está acordar para coisas mais elevadas do que somente as coisas materiais. É importante para nós? Sim, mas o importante também é a conservação, através do trabalho, consciente de que a natureza nos ajuda limpando a água que bebemos, limpando o ar que bebemos, que respiramos. Então, são tudo coisas que vão fazer com que aquelas pessoas possam, através da retirada daqueles bens, para que eles possam avançar. É a mesma coisa da guerra. Por que Deus permite que um país invada o outro? É para fazer com que aquele que foi invadido pegasse novos conhecimentos para a evolução daquele povo. Claro, evidente. Não é isso? Se juntasse. Evidentemente que essa necessidade de vida social faz com que surgisse
o capítulo 7, que é a lei de sociedade, que temos que viver em sociedade. Exato. Você não vai ver só para você que não dá. Do capítulo 8, para ganharmos tempo, vem a lei do progresso. Do progresso. E é fundamental que seja isso. Repare que o Livro dos Espíritos não está atacando nenhuma outra religião. Pelo contrário, colocando todos em igualdade. Igualdade por que eu falei? Porque é o capítulo 9, vai falar da igualdade. Existem desigualdade de riquezas? Sim. Sim. Existem desigualdades morais? Sim. Sim. Então vamos enfrentar isso aonde? No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, mostrando uma coisa importantíssima, a igualdade de direitos que tem que existir entre homens e mulheres. Isso quando vivos. Exato. Porque depois que desencarnou, ao desencarne, vai para um local onde todos nós somos iguais. Sem dúvida nenhuma. Para isso, logo em seguida, nós vamos para um capítulo importante, que é o capítulo 10. Eu sempre o 10 é a liberdade. Que é a lei da liberdade que existe, né? E nós, então, temos que pregar principalmente pela liberdade de conhecimento, não achar que tudo é fatal. Não é bem assim. Bom, vamos para o 11, que é a lei de justiça, amor e de caridade, que é a principal lei. Exato. Porque ela é uma lei moral. Moral. Aí já o Espiritismo já vinha demonstrar a importância da lei moral. Aliás, tanto que, no capítulo 12, ele já fala exatamente da perfeição moral. E ele termina onde? No capítulo 12. Então, o que interessa a você, meu irmão? Que é dessa religião ou de outra religião? Não precisa ser espírita, não. Por favor. Só a doutrina espírita diz isso. Ninguém precisa ser espírita para se salvar. Porém, o caminho da doutrina espírita, ele é um caminho sério e correto. E diz, então, que o mais importante da nossa é a perfeição moral. Se nós tivermos atingido a perfeição moral, nós ainda vamos reencarnar, mas em missões especiais, onde por muitas vezes teremos problemas diversos. E nós vemos, então, que muitos foram sacrificados e são ainda sacrificados, mas que existem coisas terríveis que não devem acontecer, como, por exemplo, o suicídio. Né? Isso é uma o coisa suicídio horrível. não te leva a vantagem nenhuma. Mas aí é apresentado já a esse cidadão a vida futura, ele passa a ter a intuição disso, ter aqui, Gama, a natureza das vidas Você comentou futuras. uma coisa muito interessante sobre o suicídio. Lembrando que em setembro nós temos uma campanha contra o suicídio. É o Setembro Amarelo. Gente, por favor, antes de tomar qualquer decisão contra si mesmo, ore a Deus. Peça forças para que você não venha tirar a sua vida, porque depois o resgate vai ser muito doloroso para ti. Porque nem Deus, ninguém tira a vida do próximo e nem de si mesmo. É uma lei que o homem fez contra ele mesmo. Porque Deus não mata, não castiga e também não elogia. Então nós temos, para dizer ao completar, a terceira parte já toda nos mostra os caminhos em que a evolução é feita. Se ela é feita, meu Deus, se a gente não a ensina a reencarnação, ainda que ela não esteja explícita com esse nome, quando nasce na doutrina espírita, na doutrina espírita está bem explícita que sim. Mas em de outras religiões, se não fala disso, também, esse aí vai para o céu, depois Deus resolve com ele. Porque, quer dizer, então Deus tem preferência por um ou por outro? Deus não tem preferência. Não tem. O Espiritismo é justo. Não tem. Então ele nos mostra, tá, que vem a ressurreição da carne, no sentido de que a gente reencarna novamente, com novos pais, com novos parentes, com novas pessoas. E no fundo, todos nós somos irmãos. Estamos encarnados, todos nós somos irmãos. Agora, aí evidentemente, intervenção de Deus para ajudar a gente a evoluir mais. Quer ver um exemplo? Antes de Jesus, o que era a terra da parte moral? Não tinha nada. Era uma coisa horrível. Depois né? de Jesus, a parte moral surge esplêndida. Aí tem alguns que interpretam errado, em casos específicos, sem prova. Mas é claro que a prova é muito difícil, que é a prova de quem já morreu ou a quem está reencarnando. Mas nós conhecemos seres extraordinários.
não conta a mediunidade, mas conta o seu trabalho na parte moral. Exato. Nós encontramos isso até na Segunda Guerra Mundial. Quanta gente maravilhosa foi eliminada sem motivo nenhum, porque não conheciam a Deus. Mas com isso perdeu-se? Não. Eles vão ter novas vidas, novas oportunidades, que falam então das esperanças e consolações, que são o capítulo 1º e o capítulo 2º da quarta parte. Vemos que a quarta parte é objetiva. Se uma religião não aceita que o espírito volte, então Deus não é justo. Porque muitos morreram de forma absolutamente impossível de terem feito as coisas. Nasceram, tiveram meses, foram eliminados, ou tiveram anos, poucos anos, 5, 6 anos, foram eliminados, foram mortos. E aí, vai ficar eternamente pendurado aonde? Deus não faria isso. Não Se um faz. infantil não faria, porque Deus ia fazer. Muito Então ele bem nos deu muita oportunidade. Cada um de nós está no estágio moral que lhe é próprio. Quer aceitemos, quer não. É a parte moral. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta não é o conhecimento, é a evolução moral. Que é difícil, Weckbiller. É muito difícil. É muito difícil, né? Num país em que hoje em dia, por exemplo, você tem televisão, você tem rádio, e você tem jornais, revistas, e que pode abordar os assuntos que quiser, porque também são livres, mas vão responder. Então, se você quer ter justo, você tem que aceitar a quarta parte do Livro dos Espíritos, ou então não me fale em Deus justo. Porque tem que ser. E aqui não está atacando nenhum Deus de nenhum outro lugar, não. Não ataca ninguém. Está apenas dizendo que é necessário esse estudo, essa evolução moral. E que não nos interessa a evolução espiritual da pessoa, sem observar que ele pode ter ou não evoluções materiais, com muito dinheiro ou pouco dinheiro. Para nós não importa. O que importa é a evolução moral, caráter. Isso é que é o importante. Isso é importante. Então você pode encontrar entre pessoas de todas as religiões de excelente moral. Sim. E todas as religiões, pessoas também de muito má moral, né? de índice moral. Em todas as religiões, eu não critiquei uma ou outra. É da natureza humana. Inclusive do espiritismo, né? Inclusive a pessoa diz que e age pessoas que pervertem diferente. determinados conhecimentos que eles tinham. Exato. E que quando você pega isso, na época de Kardec, não existia nada disso, e você vem da primeira parte do Livro dos Espíritos, o que fala principalmente de Deus, né? De Deus. Tudo mais, ele passa para a segunda parte, aí você vai explicar como é que é a vida no mundo espiritual, a terceira parte, que são as leis morais, e a quarta parte são as penas, os gozos terrestres, os gozos futuros, em função do que você plantou. Isto que tu semeias, isso Jesus, objetivamente, isto também ceifarás. Você vai colher. Como Deus pode ser feito se não tiver isso aí? Então, repare que, quando perguntam na pergunta 982, pode ler para mim a pergunta 982? Sim, com certeza. Para enfatizar bem, por favor. Já está até marcado, Gama. Eu não acredito, claro que sim. Então vamos lá. Olha, diz assim: será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Ou seja, a pergunta poderia ser feita assim: se não for espírita, está ferrado? Não. Não. Pelo contrário, pode ser até muito melhor do que o espírita, desde que ele tenha como meta dele o cumprimento perfeito das chamadas leis morais que estão aonde? Na consciência. Na consciência de cada um de nós. Aí você pode enfrentar até a desencarnação tranquila. Exato. Pode ser que você não seja absolutamente perfeito na parte moral. Gostou de uma, gostou de outra, ou gostou de um homem, depois passou a gostar de outro, ou matou alguém, ou cometeu um crime muito grave. Não tem solução? Não. O próprio Deus que disse isso, criou, permitiu fazer e permite que, portanto, haja aquilo que nós chamamos de a evolução moral. Pois é, Gama. Antes de nós continuarmos, você me dá licença, mas já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Então, vamos para um intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando exatamente sobre a pergunta 982 do Livro dos Espíritos, né? E o Gama estava justamente nos orientando a esse respeito. E que diz assim: será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Que resposta maravilhosa. Eu deixo você falar, vou enfatizar depois. Então, olha que lindo. Sim, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Quer dizer, estaria Deus explicando as coisas para determinados espíritos e para outros não. Então, Deus é a favor de um e contra outros, ele não é justo? Não, ele é justo. Aí você vê, a doutrina espírita nos apresenta um Deus justo. Justo. Não tem essa história de você conta os pecados para alguém e esse alguém perdoa, não. A mente dele poderá obter o perdão de Deus. Mas não é porque você é dessa ou daquela religião. Não. A mente dele em função do amor com que ele se foi apoiado. Exato. Tá? Então, E quando isso aconteceu, começou a haver um tipo de fenômeno surpreendente que surpreendeu a Europa toda, que era justamente a movimentação de objetos e coisas que aconteciam que não tinha explicação lógica. Então está dentro desde a explicação do Livro dos Espíritos. Exato. E aí o primeiro fato observado foi a da movimentação de mesas girantes, que vieram da orientação, publicação de O Livro dos Espíritos. Perfeito, Tá? perfeito. Isso foi coisa muito importante. Essas manifestações inteligentes que se davam através de situações diferentes, tá? As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas, claro, porque era na mesa que eles se ocultavam, ou de movimentação dos pés, e dava um certo número de pancadas, respondendo desse modo, sim ou não. Até que perceberam que esses espíritos podiam responder sim ou não. Capítulo 4 da introdução do Livro dos Espíritos demonstra isso. Tá? Que a primeira manifestação é, de fato, de espíritos que tinhão manifestações. Nós estamos no capítulo 4. Tá? Da introdução, aí, então, né? Ela proíbe expressamente que transmita a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. Por que os espíritos disseram isso? Quando se manifestaram. Isso está claro, está aqui, ó. Olha só. Quando começou o movimento das mesas, o conselho foi dado espontaneamente na América, na França e em diversos outros países. Em termos que deram em Paris em 10 de junho de 1853, e um dos mais fervorosos adeptos da doutrina espírita, havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca no seu papel, põe-lhe os seus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu, muito legível, esta frase: proíbe expressamente que transmita quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. Então, foi tudo uma revelação, que os espíritos então exportaram, que eles, ainda na condição de espírito, usando o magnetismo, tá, e a mediunidade, eles conseguiram, digamos assim, fazer que o lápis ou a caneta que estivesse na mão escrevesse as respostas, naquela que chamavam de cesta ou prancheta. Exato, né? Perfeito. E assim foi feito. Na verdade, no capítulo 5 isso vai acontecer também, mas no capítulo 6 fica mais interessante. A gente pode resumir, se você me permite, Sim. do capítulo 5, para quem tanta pressa está tentando passar noções do que é a doutrina espírita. Veja como falando com rapidez, mas ao mesmo tempo com profundidade. Comente se necessário, mas seja rápido. Vamos lá. Vamos reduzir em poucas palavras os pontos principais da doutrina espírita, a fim de que facilmente possamos responder a certas objeções. Certo. Capítulo 6, Isso. terceiro item. Vai lá para mim. É lá. Deus é eterno
imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Uma perfeita divisão. Não é o meu Deus que é o bom, que salva. Você tem que ser espírita. Não. Não. Tá? Não precisa ser espírita. Ele criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Mais ainda, os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Então existe o nosso mundo material e imaterial. O material não tem acesso ao nosso, a não ser extrema dificuldade de condições. Tá? Sim, sim. Bom, e os seres materiais, é isso que nós vemos aqui. E vivemos assim, não precisa muita explicação. E o que é o mundo espírita, propriamente dito? O mundo espírita. Isso. É o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. E continua. O mundo corporal? O corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então, eventualmente, nós estamos encarnados, não é isso? Sim. Mas todo encarnado morre? Ah, sem dúvida. Morre o corpo físico, né? O corpo físico é todo. Mas o espírito não desaparece jamais. Jamais. Deus é perfeito mesmo, né? Perfeito. Então, os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a vida. De verdade. Bom, claro, a espécie humana é a mais importante, tá? Mas o que é a alma, Weckmiller? Olha o livro dos Espíritos definindo. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. A alma, nesse caso aí, é o espírito. Tá com defeitos, morais e físicos. Às vezes está. Frutos da vida passada. Já é uma coisa que só o Espiritismo explica. Se você não teve vida anterior, nasceu um menino que tem um problema, nasceu, vamos dizer assim, com as pernas grudadas, uma na outra, vai nascer, vai se arrastar, porque não formou direito aquilo ali embaixo, você mata ele? Não. Aquilo é uma prova pelas experiências que ele teve, tá? Então, é muito importante a gente falar que a alma é o espírito encarnado. Sim. Porque é. Porque é. Não quer dizer que ele tem evolução. É o estágio em que ele está. Tá? Gama, 2 minutinhos antes de continuar. Gente, só uma orientação, tá? Veja bem, quando a gente reencarna, nós trazemos tudo que nós fizemos de bom em outras reencarnações. Hoje, o meu corpo, o corpo do Gama, é o somatório de todas as nossas reencarnações. Das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Exatamente. Defeitos psíquicos que vêm presos aonde? Na consciência, quando a gente reencarna. Então, quando há, portanto, a fecundação da mulher, né, do óvulo feminino, então, a fecundação, ali dentro, moralmente, vem as correções e o que você fez na vida anterior. Que deverá a sua evolução. Isso. Tá? Então, o capítulo 6 é muito importante. É incapaz de nós de citarmos todos eles. Mas podemos dar pelo menos um salto aqui. Sim. Dizer que, o seguinte, se me permitem, você pode acompanhar aí para enfatizar melhor isso. Então, no capítulo 6 de O Livro dos Espíritos. Sim. Item 6, da introdução, não é isso? Então, eu vou resumir aqui, é o item 2. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que os Espíritos nos transmitiram, tá? Primeiro, eu leio a primeiro. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Isso é importantíssimo. Perfeito. Então, Deus é eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Isso. 2, você lê. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Quem é Deus, não sabemos. Quem foi Deus, não sabemos. Não sabemos. É o exemplo da perfeição absoluta. Né?
Então Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. E os seres materiais que somos nós? Vamos lá. Se constitui o mundo visível ou corpóreo. E os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Criou os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. O mundo espírita, ele vai explicar, é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente, sobrevivente a tudo. Tá? Então sobrevive a tudo. O seguinte, Vladimir. Os espíritos, o mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Mas nós encarnamos. Então os espíritos revestem temporariamente o invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Perfeito. Então nós estamos presos ao corpo físico. Se nós tentarmos contra a vida, direto ou indiretamente através de vícios, de bebida, de fumo, de droga, aí nós vamos responder por isso. Tá? O resgate vai ser bem doloroso. Né? Agora, o mundo corporal é secundário. Podia existir ou não existir. Você continuar vivo, mesmo depois de desencarnado. Tá? Ele, então, os espíritos revestem um corpo material encarnado e um corpo espiritual que vai sobreviver apesar de tudo. Sim. Bom, tem um item mais embaixo que é importante aqui. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Achou? Item 6. A alma é um espírito encarnado, sim, lá embaixo. Tá. Sendo o corpo apenas o seu envoltório. E aqui isso eu preciso ler para você. Exato. Há no ser humano, no homem, três coisas. Primeiro, o corpo material é semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Sim. Tá? Segundo, vital, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Tá? Perfeito. É uma espécie de progresso que ele tem que fazer. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, que é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Né? Assim nós temos três coisas. Pelo corpo, participa da alma. Tá? Perfeito. Agora, existe algo muito importante. Nós poderíamos até parar depois disso, mas existe algo muito importante. Vamos lá, eu vou ler a primeira parte e deixar você ler a segunda, que eu depois vou ler também. Então é o seguinte, não. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, com os instintos lhes são comuns. Pela alma participa da natureza dos espíritos. Agora vem algo muito importante. Isso. Se você quer ler, eu deixo. Enfatizo. Ok. O laço ou perispírito... É a primeira vez que se usa essa palavra no conhecimento das religiões. Foi a primeira vez que isso foi escrito. Isso. Perispírito. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, que é o corpo físico. Que é o corpo físico. O espírito conserva o segundo, que é o perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível ou mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. E veja que aí as próprias igrejas, ou de fenômenos chamados mediúnicos, então, determina que nós paremos aí no nosso esclarecimento para demonstrar que se você, meu irmão, não conhece nada a respeito do perispírito, tá? Então nós temos um corpo que é indestrutível, mas que registra tudo que passa conosco, mas que não tem outra consequência, porque ele é apenas um órgão, como se fosse, tentando comparar muito mal, a terceira ou quarta parte dos nossos elementos. Então, se você fez alguma coisa, matou alguém, ou roubou alguém, ou estuprou alguém, ou feriu alguém, tirando-lhe, por exemplo, as mãos, ou um braço, uma perna, você pode ficar sabendo, isso fica registrado. E Jesus foi explícito ao dizer, isto que tu semeias, isto também ceifarás.
Mas se nós tivermos que parar aí, nós você temos que anota parar, isso aí. Gama. No próximo programa a gente vai Isso. concluir. Daí até a última parte. Tá bom. Eu só quero deixar claro que então nós estamos falando de uma coisa muito bonita, ou seja, é uma religião diferente. Por quê? Porque o Espiritismo, ele tem uma faculdade extraordinária. Ele quer que você estude, quer. Ele quer que você conheça a parte moral, ele acha que é fundamental. Exato. Se você não evoluir moralmente, meu irmão, você pode ser o homem mais rico do mundo, mas tu está ferrado depois de desencarnar. Então, agora, se você for um bandido, do ponto de vista dos seus trabalhos, mas você se dedicou tudo aos pobres, tudo que você conquistou, foi orientando a eles, dando mistério, você está muito bem colocado. Porque o Espiritismo quer a nossa evolução moral. Isso. O resto não interessa. Perfeito. Então você pega a primeira parte, segunda parte, terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Quando você chega na terceira parte, ele para. De daí para frente, o que nos interessa é a evolução moral. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perfeito. Este é o ensinamento principal. Portanto, é essa a parte moral que o Espiritismo ensina. Se tem alguém que se diz espírita e pratica coisas contra a parte moral, é melhor você rezar por ele. Porque ele está se altamente comprometendo. Comprometido. Tá? Então, Gama, mas infelizmente já extrapolou o nosso horário, tá certo? Pessoal, mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. As suas considerações finais. Senhor, que nós busquemos, todos nós que estamos encarnados, a você que nos vê e nos ouve, por favor, não pense que precisa ser espírita. Não precisa ser espírita, mas precisa que haja uma grande transformação moral, que significa amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo assim mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Isto é que é o importante. TVC, a TV do Correio da Manhã.